Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de outubro, sábado, da 28ª semana do Tempo Comum. Abramos o nosso coração para a acolhida da Palavra de Deus. Peçamos o auxílio da Mãe de Deus e nossa. O sábado é dedicado a ela, que possamos guardar a Palavra em nosso coração. Iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje se dá no primeiro momento sobre o testemunho. O testemunho do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de todos os homens, e poderíamos assim dizer, amados irmãos e irmãs, quem der testemunho de Jesus significa viver a entrega, a doação da vida. Testemunho vem de martiria. Todo mártir é testemunha viva de Cristo. Então o próprio Senhor diz: quem der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem, o próprio Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, dará testemunho diante dos anjos de Deus. Dará testemunho diante de Deus. Vivendo assim, com toda certeza, aquilo que nós reconhecemos como a mediação. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É por meio do Senhor que temos, de fato, total acesso ao próprio Deus. E continua então dizendo: mas por outro lado, quem renega será também renegado. E as questões aqui fica um pouco mais difícil quando Jesus diz: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Contudo, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui então nós incorremos ou nos deparamos com o Espírito ou o pecado contra o Espírito Santo. O que significa isto? O total fechamento do coração. É dizer ou ter a consciência, de certa forma, e dizer para si mesmo que nem Deus é capaz de perdoar uma realidade. Né? Quem viveu este pecado de uma forma muito visível? Judas Iscariotes. Judas chega a uma situação que ele tem consigo que nem mesmo Deus era capaz de perdoar aquilo que ele havia cometido, de entregar Jesus para a morte. Quantas vezes em nossa vivência, em nossa caminhada, vamos fechando o nosso coração para o amor e para a graça do Senhor. Somos templos do Espírito Santo. Devemos, com toda certeza, dar testemunho de Jesus aos nossos irmãos e irmãs, pois o Espírito de Deus é quem nos encaminha, é o Espírito que nos orienta, é o Espírito que nos conduz. Estamos vivendo o tempo do Espírito, poderíamos assim dizer.
O tempo de Deus Pai foi o tempo de preparação para a vinda do Filho de Deus encarnado. Jesus vem, convive 33 anos diante dos homens, os seus discípulos e do povo de Israel, volta para junto do Pai e agora envia o seu Espírito para que nos conduza. E é importante lembrarmos: aonde se encontra o Pai, está o Filho e o Espírito. Aonde se encontra o Filho, está o Pai e o Espírito. Aonde está o Espírito, se encontra o Pai e o Filho. O Deus uno e trino nos encaminha nesta vida e nos ensina a viver de fato o amor para sermos dignas testemunhas do seu amor já aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.